As estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Hoje eu estou fazendo um vídeo assim na minha varanda, então nós vamos ouvir vários ruídos, vozes, mas eu vou fazer assim mesmo, vai ficar bem igual à vida real, né? E a mensagem é sobre rebobinando o princípio. Estamos começando o ano de 2021. 2020 foi um ano de muitas emoções, foi um ano que aconteceram muitas coisas no mundo inteiro. E a esperança é que 2021 seja um ano diferente. Mas sempre será diferente, se a gente for pensar. As coisas acontecem parecidas, mas nunca elas se repetem totalmente na sua integridade. E aí, a gente tem esperança em Jesus, a gente tem esperança de que realizará coisas boas e que as coisas boas acontecerão conosco, que seremos fortes nas lutas, e assim a gente prossegue. O primeiro dia do mundo surge da vontade de Deus, usando a linguagem. O Senhor, então, chama à existência cada um dos fundamentos da criação ao longo de 7 dias. Ao fim deles e antes de começar um novo ciclo, Deus descansa e reflete sobre sua obra. Como você reavalia seu ano em cada área da sua vida? Você costuma fazer isso? Fazer uma avaliação do que fez, do que aconteceu? Eu tenho um pote da gratidão, ontem nós abrimos. E foi muito bom ver as bênçãos que Deus derramou sobre nós. É claro que é muito aquém do que aconteceu. Eu esquecia de escrever toda vez que eu recebia uma bênção, uma graça. Eu esquecia de escrever e botar no pote, porque senão aquele pote não caberia. Mas o que foi lido, o que eu não esqueci, foi muito bom. Foi muito bom recordar as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Foi eu e Henrique que fizemos. A criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Gênesis 1, partido 1. Então, Deus disse, haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra. Ao ajuntamento de águas, chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o 4º dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra e sobre o firmamento do céu.
Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse que a terra produz seres vivos conforme as suas espécies, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E aconteceu, e Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano e a sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente. Isso lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, em Gênesis 2, a partir do 1, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. A glória divina e a dignidade do homem, do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo vingador. Quando contemplo os céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, e as aves do céu, e o peixe do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Com base em tudo que falamos aqui, lemos e meditamos na palavra, o que Deus está lhe dizendo? O que é que Deus está lhe dizendo com tudo isso? O Espírito Santo fale ao seu coração e você tenha ouvidos para ouvir, você tenha vontade para seguir, sabedoria para mudar, sabedoria para fazer boas escolhas. Deus é maravilhoso. Criou um sistema perfeito para que o homem habitasse e tivesse domínio sobre tudo. Criou um lugar para que tanto ele quanto nós estivéssemos em perfeita sintonia, nos relacionando, sendo Deus nosso Pai e Rei, e nós, seus filhos, beneficiados por toda a sua glória. O pecado nos tirou isso, mas o sangue de Jesus nos devolveu a chance de viver isso novamente. Glória ao Pai misericordioso. Palavras lindas, pensamento da Bia Moura. Muito obrigada, Bia, pela sua participação. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe o nosso dia. Possamos viver como se fosse o último, viver intensamente. O Senhor nos ajude a fazer isso. Fiquem com Deus. Tchau.